E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a uma nova aventura. Então, no vídeo de hoje, iremos ver incríveis 15 pessoas que compartilham partes extras no corpo. Alguns humanos nascem com alguma malformação no corpo, e isso é algo mais comum do que imaginamos. Mas algumas pessoas nascem com algumas partes extras em seus corpos, que são realmente estranhas e impressionantes. Então, esteja preparado para conhecer algumas dessas pessoas nesse vídeo. Vamos lá? Número 15. Kang Kang, o menino com duas caras. Este menino nascido na província de Yunnan nasceu com um defeito congênito que lhe dá essa aparência realmente impressionante, que faz parecer que ele está usando uma máscara cobrindo o rosto. O incrível é que durante a fase da gravidez, os médicos nunca notaram nenhum problema relacionado à saúde da criança. Então, eles não esperavam isso na época do nascimento de Kang. Todos ficaram totalmente chocados e rapidamente preocupados com o bebê. Mas depois de vários exames, todos os resultados foram positivos para a criança. Então tanto os pais quanto os médicos se acalmaram, até mesmo por causa das recomendações de especialistas na área. Então eles irão esperar até os 10 anos para que ele faça estudos para saber se é possível fazer uma operação estética no rosto do garoto Kang. Número 14. Ichizamara, a bebê grávida. Sei que o título deste post chamou sua atenção, e é bastante compreensível porque ninguém imaginava ver uma bebê grávida. Mas deixe-me me dizer uma coisa, esses tipos de caso às vezes acontecem sim, e são chamados de feto em feto, ou gêmeo parasita. Durante a gravidez da mãe, uma colombiana chamada Mônica Vega, todos os testes e controle que foram realizados durante a gravidez foram positivos em termos de saúde da filha, sem nenhum problema aparente. Porém, no 7º mês de gravidez, em um dos exames de rotina, o médico conseguiu detectar algo nela, no raio-x. Algo que surpreendeu bastante, e acabou sendo que dentro da barriga de sua filha foi visto outro cordão umbilical conectado a outro corpo que estava dentro do estômago de seu bebê. Algo totalmente impressionante e motivo suficiente para realizar uma cesariana de emergência, para evitar qualquer problema com a saúde de Mônica e também para a pequena Ichizamara. Número 13. Liang Shuzhen, a mulher unicórnio. Essa senhora de 87 anos, de Xi'an, na China, ganhou o apelido de Mulher Unicórnio. E claro, se um chifre enorme se projeta de sua cabeça, é óbvio que não se vai ganhar esse apelido. Essa mulher diz que desde os 8 anos de idade aparecia uma ponte estranha em sua cabeça. Ele causava muitos desconfortos, como queimação e coceira, para a qual seus pais recorriam a vários remédios naturais, algo muito comum nas áreas rurais de muitos países como China. E como Liang vinha de uma área rural e era pobre, eles resolveram recorrer a esses remédios naturais. Antes de ir ao médico, depois de 79 anos usando esses tratamentos naturais, um de seus filhos notou que um pequeno chifre, cerca de 2,5 centímetros, se projetava da testa da sua mãe, algo que chamou sua atenção, pelo qual foi levado ao hospital, mas os médicos disseram que não era nada sério e que aparentemente havia parado de crescer. Então decidiram não prestar atenção nisso, mas depois de 2 anos, aqueles 2,5 centímetros se tornaram incríveis 13 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura. E apesar do fato de os médicos considerarem possível câncer, Liang se recusa a ir ao hospital hoje em dia. Número 12. Stelios Arcadiou, o homem com 3 orelhas. Isso é impressionante e fascinante, você não acredita? Eles dizem que para a criação à arte, às vezes, existe sacrifício e muita dedicação, pois Stelios Estelar, como é conhecido no meio artístico, é um artista que sacrifica muito em nome da arte. A terceira orelha que vemos que esse homem tem no braço não é obra da natureza, ou seja, ele não nasceu com essa condição. Stelios, em uma forma bizarra de criação de arte, procurou implantar uma orelha protética em seu braço. O mais impressionante é que esta orelha é feita em partes com materiais cirúrgicos e em parte humana, por isso foi praticamente unida a outra parte do corpo. E embora obviamente esta orelha não seja funcional, Stelios procura que essa orelha possa desenvolver um lóbulo externo, com suas próprias células-tronco, para poder implantar um microfone Fly para que as pessoas possam ouvir tudo ao seu alcance. Acho que seria um tanto perturbador ficar ouvindo tudo que um estranho faz durante o dia, inclusive atividades que não são para o bem de todo o público. Sabe o que quero dizer, não é? Número 11. Didier Montalvo, o menino tartaruga. Eu devo admitir que quando eu vi as fotos deste menino eu pensei, isso é montagem. Mas depois de ver vários vídeos e reportagens de meio de comunicações de prestígio, confiáveis, eu fiquei convencido que a história desse garoto é real. Então eu me dediquei a pesquisar a história. Didier é um menino da Colômbia que foi diagnosticado em 2011
quando tinha apenas 5 anos de idade, com um nevo melanócito congênito. Ou, em outras palavras, um câncer benigno, mas um câncer que cresceu de forma inexplicável nas costas de Jer, o que lhe rendeu esse apelido de Michelangelo. Ah, brincadeira. O menino tartaruga, algo que não facilitou em nada a sua vida, já que ele foi marginalizado em sua comunidade por superstições que dizem que era tocado por forças do mal e foi concebido durante um eclipse pelo qual foi proibido de frequentar a escola ou ser batizado. Mas tudo acabou uma boa história, porque alguns anos atrás, um grupo de especialistas britânicos entrou em contato com a família de Didier, e graças a essa fundação, eles puderam operá-lo para remover esse grande câncer das costas do garotinho. Número 10. Manar Maguette, a garota com 2 cabeças. Eu acho que vi alguns casos de animais que nasceram com 2 cabeças, como cobras e até cervos, mas não o ser humano. Esse é o primeiro caso em que li que uma pessoa nasceu com 2 cabeças. Manar nasceu com uma cabeça presa sua, que tinha um torso pequeno. Embora os casos de gêmeos siameses sejam bastante comuns hoje em dia, o caso de Manar é diferente, pois sua gêmea parasita nasceu sem partes móveis ou consciência. Embora reaja a estímulos de poder piscar, não pode ser alimentada. Então, muitos especialistas determinaram que a gêmea parasita de Manar deveria ser separada da sua cabeça, pois poderia afetar a saúde da garotinha. Então, após 16 horas de operação, a gêmea foi removida com sucesso, mas aparentemente algo foi feito de errado durante a operação. Ou foi simplesmente negligência por parte de seus pais, pois depois disso a Manar começou a ficar doente, muito rapidamente. Número 9. Da Silva, a família dos 24 dedos. Eita que chegou o Brasilzão. Achou que a gente ia ficar de fora dessa lista, né? Negativo, meus amigos. Eu acho que vendo uma pessoa com um dedo a mais é a coisa mais normal nesses casos de partes a mais do corpo, mas geralmente são casos isolados. Não dá pra imaginar uma família inteira com essa mesma condição. Mas, e se eu te disser que existe uma família inteira que sofre dessa condição? Vamos conhecer a família da Silva, nativos aqui do nosso Brasilzão. Uma família composta por 14 membros, dos quais os 14 membros sofrem de uma estranha condição chamada poligdactília. Por isso, possuem um dedo a mais em cada membro, algo totalmente incomum, e ainda mais quando se trata de uma família inteira. Mas esta família, eles assumem sua condição como algo bom, que eles acham que é uma bênção ter mais membros do que outras pessoas, e tornaram essa condição como a marca da nascença da família, e admitem que o orgulho tem ela. Número 8. O Menino Rato, uma cauda vertebral. Aposto que se você achou estranho o título desse post, um garoto com um rabo de rato, parece coisa de ficção científica, né? Ou um caso de conspiração de experimentos com humanos, mas não é nada disso não. Por esse tipo de malformações são conhecidos como casos de cauda vestigial. Casos dessa malformação são extremamente raros. Apenas 100 casos foram documentados até agora, no mundo inteiro. O que me faz pensar por que esses casos não foram vistos historicamente. Será que os seres humanos estão passando por uma nova fase evolutiva? Governos do mundo fazem experimentos com a gente? Bem, calma. Acho que a paranoia me atacou. Vamos lá. Vamos voltar aos negócios. O bom dessa malformação é que não representa nenhum tipo de perigo para a pessoa e, por razões estéticas, os pais decidiram proceder à remoção desta malformação. Apesar de parecer intrigante, né? A pessoa que nasce com essa característica não tem capacidade de ver aquele rabo impressionante, infelizmente. Afinal, é uma parte da sua coluna vertebral. Que doideira. Número 7. Devendra Sutar. Dedos a mais nas mãos e nos pés. Faremos uma pequena viagem à Índia para conhecer o Sutar, o homem que nasceu com polidactília também. Para entender um pouco disso, posso dizer rapidamente que a polidactília é um distúrbio genético no qual uma pessoa nasce com mais de um par a mais de dedos nas mãos e nos pés. Esse distúrbio é mais comum do que pensamos, mas geralmente as pessoas que nascem com isso tendem a ter apenas 1 ou 2 dedos extras em uma mão ou no pé, no caso. Vou ler o título da pessoa com mais dedos do mundo desde que ele tem 28 dedos. Devendra Sutar é o cara com mais dedos no mundo. Ele tem 2 dedos extras em cada mão e em cada pé, o que o torna muito estranho. Ele tem controle total de todos os dedos, e a verdade é que ele faz parecer fácil. Incrível, não? Seria interessante saber que tipo de coisas ele pode fazer com as mãos ou os pés, algo que pessoas comuns não podem fazer. Porém, Devendra se dedica à carpintaria. E se uma pessoa com tantos dedos a mais se dedica a um trabalho em que muitas pessoas perdem um dedo ou mesmo um membro completo devido ao quão perigoso é seu maquinário, bem, ele se tornou um carpinteiro de muito sucesso e muito habilidoso, mas também muito cuidadoso.
para não machucar nenhum de seus dedos extras. Uma pessoa bastante impressionante, não acha? Número 6. Gailand Pandika, o bebê com duas faces. Um momento atrás ali, nós conhecíamos uma garota que nasceu com duas cabeças, né? Mas o caso do Gailand é um pouco semelhante, só que não tem duas cabeças da mesma forma que Manar. Ele nasceu com duas caras, dois cérebros, mas só tem um corpo parecido. E assim como no caso de Manar, como eu tinha falado antes, esses casos são extremamente raros. Gêmeos unidos na cabeça também são conhecidos como craniopagos. São casos que ocorrem no nascimento a cada 25 milhões. É um número muito alto, número elevado de nascimentos, de modo que um caso deste pode ou não aparecer. Por enquanto, os médicos e seus pais não recomendam a realização de uma operação para separar a Andika de sua irmã gêmea, pois isso pode afetar a saúde da criança. Você também não pode deixar sua irmã gêmea ligada a ela para o resto da vida, pois pode ser contraproducente para a saúde da menina, né? Espero que os médicos encontrem uma maneira de separar Gailand de sua gêmea sem colocar em risco a vida da garotinha. Número 5. Lakshmitama, a menina aranha. Provavelmente vamos fazer uma longa viagem até a Índia para saber de um caso que chocou o mundo todo alguns anos atrás. Lakshmi nasceu com uma irmã gêmea, que nunca terminou de se desenvolver, e foi o caso que vimos há pouco. E essa gêmea parasita desenvolvida na parte inferior do seu corpo, com pareças de perna, saindo logo abaixo das suas, e dois braços que se projetam a partir que poderia ter sido formado a partir do tronco da garota. Como era de esperar, Lakshmi não tem nenhum controle sobre esses membros. Seus pais buscaram uma maneira de submeter sua filha a uma operação para remover sua gêmea, que nunca foi formada, pois limita sua mobilidade e chama a atenção do mundo inteiro, né? Algo que incomodava a menina e seus pais. Eles não queriam chamar a atenção desse modo. E, felizmente, tiveram sucesso, pois depois de um tempo consultando médicos, conseguiram realizar a operação, que mudou a vida de Lakshmi para melhor. E agora, atualmente, a menina tem uma vida feliz e normal. Número 4. Martin Corbin, a mulher de 4 pernas. Senhoras e senhores, apresento a vocês a senhorita Corbin, nascida em 1868 no condado de Lincoln, Tennessee. Foi o primeiro caso registrado e fotografado de uma pessoa com essa condição extraordinária. Essa condição é extremamente estranha, só foi registrada em 2 pessoas anteriormente. E essa condição é basicamente a formação incompleta de um gêmeo. E embora tenham sido vistos muitos desses casos de gêmeos incompletos, os casos de gêmeos que só desenvolveram as pernas foram apenas 2 em toda a história. E já fotografado e registrado foi apenas a Corbin. A vida da mulher era muito normal, apesar de sua condição, e ela se tornou muito popular em seu tempo, devido a essa condição. Mas mesmo assim, foi capaz de viver uma vida tranquila, em que conseguiu casar e até ter 5 filhos. Isso nos mostra que mesmo que você tenha uma pareça de pernas, isso não te atrapalha de ter uma vida normal, mas vai chamar muita atenção. E isso vai. Número 3. Deepak Paswan, gêmeo parasita. A história do menino hindu de 6 anos, Deepak, é incrível, pois ele viveu muitos anos de sua vida com o seu irmão gêmeo parasita, cruzado em seu peito, com 2 pernas grandes que se juntaram com outras 2 menores, semelhantes, que saíram de seu peito, causando vários sentimentos nos moradores que consideram isso como algo abençoado e ao mesmo tempo diabólico, vai entender. E depois de anos de dor, a criança foi operada no Fortis, hospital em Bangalore, onde seu gêmeo parasita foi separado. E hoje Deepak pode brincar como qualquer outra criança da sua população, sem ser observado ou apontado como aberração. Número 2. JJ, o bebê com 3 braços. Um caso excepcional de uma criança que nasceu com 2 braços esquerdos. E o mais inusitado de tudo isso é que nenhum dos 2 braços esquerdos dele são funcionais. Somente aquele do lado direito, o que faz parto ser ainda mais especial, né? Outra coisa que também confundiu os médicos é que quando tocava um braço ele começava a chorar, como se estivesse sofrendo muito. Mas quando trocava o outro braço ele sorria e respondia normalmente. Então os médicos pensaram que, apesar de não poder usar os braços, ele tinha muita sensibilidade neles. Número 1. Xiaoliang, o homem com 2 narizes. Este é um caso diferente dos outros, menos estéreos. Então, o que acontece aqui é que o Xiaoliang perdeu o nariz em um acidente de trânsito e ele se ofereceu para desenvolver um novo nariz, mas a sua própria testa. Só que esse nariz não é por arte não como estéreos, tá? E sim por necessidade, já que ele não quer perder a capacidade de sentir cheiros, não é mesmo? E vocês, meus amigos? Eu gostaria que vocês me falassem aí qual foi o caso que mais impressionou vocês aqui desses 15 e se vocês gostariam de ter outras partes no corpo. Ou é que isso ajudava? Ou não, né? Até o próximo vídeo. Tchau!